Boa noite, pessoal. Estamos mais uma vez aqui no nosso devocional diário. Hoje nós vamos falar sobre o tema Valorize a sua presença. Boa noite a todos que estão chegando. Cliquem na live, curtam essa live para que mais pessoas e compartilhem também a live para que mais pessoas possam receber a palavra do Senhor através do devocional diário com o Nutri, né? Toda noite ou durante o dia eu faço a devocional diária de segunda a sexta-feira para a gente trabalhar toda a integralidade, né? Quando a gente pensa, né, no cuidado integral, a gente tem que entender que nós somos um ser espiritual, um ser físico, então a gente vai trabalhar todas as áreas da vida, mentalidade, finanças, alimentação, saúde, atividade física e a espiritualidade. Então a gente faz a devocional do livro Café com Deus Pai. E o tema do dia de hoje é Valorize a Presença. Então nós vamos começar lendo a frase tema que diz que descobrir sua identidade faz você operar com base em quem você é. Então, quando a gente descobre a nossa identidade em Cristo, a gente consegue entender qual é o nosso propósito, entender para que nós estamos vivos e como podemos transbordar na vida do outro. Então, o texto diz: Davi, ao escrever este salmo, sabia, o salmo é Salmos 27:9. Vamos ler, né? Então, não escondas de mim a tua face, não rejeites com a ira o teu servo. Tu tens sido o meu ajudador. Não me desampares, nem me abandones, ó Deus, o meu Salvador. Então, lá no Salmo 27:9, né, ele fala lá para que a gente, né, possa estar sempre conectado com o Pai, né, e que não adianta a gente esconder, né, da face de Deus, porque Deus está em todos os lugares, né? Deus é onipresente, onisciente, e Ele vai estar sempre conosco, né? Nos ajudando. Então, Davi, ao escrever esse salmo, sabia que poderia viver sem reino, coroa ou palácio, mas não poderia continuar sem a presença de Deus, né? Então, pessoal, a gente consegue viver sem todas as coisas terrenas, mas sem a presença de Deus a gente vai sempre ter um vazio. Então, se a gente for pensar, tem tantas pessoas que têm tantas coisas, tem um financeiro muito bom, tem uma vida rica, né, financeiramente, mas vivem vazias. Por quê? Porque a gente pode ter tudo na vida, mas a gente não pode faltar o quê? A presença de Deus, porque Deus é quem nos completa. Aí continuando diz: é por isso que ele é conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Então Davi, ele era conhecido como um homem segundo o coração de Deus, pois para ele o mais importante não era ter status, prestígios ou riquezas terrenas, mas sim a presença do Pai. E é isso, pessoal. Quando a gente pensa em integralidade para o nosso dia a dia, para a nossa vida, a gente entende que a gente precisa ser integral. E para ser integral, a gente precisa também ter o quê? Ter a presença de Deus na nossa vida. Porque a gente pode ter tudo, mas se a gente não tiver a presença do Senhor, a gente não vai se sentir completo. A gente vai sentir um vazio. Então, Davi, ele fala isso, né? Que ele podia ter tudo ou não ter nada, mas não poderia faltar a presença de Deus na vida dele. Então, aprendendo com Davi, que o que importa não é quão longe podemos chegar, nem o que somos capazes de conquistar, mas se estarmos ou não agradando a Deus. Não sei quais são hoje as suas prioridades ou companhias, mas Davi escolheu o companheiro mais importante de todos. E apesar dos seus tropeços, sempre se arrependeu e deu a volta por cima, pois seus olhos estavam voltados para o lugar certo.
Então, não importa quem está ao seu lado, não importa o que você tem, o importante é você ter Deus na sua vida. Porque quando a gente tem Deus na nossa vida, a gente se sente o quê? Preenchido, a gente se sente completo. Então essa é a prioridade para todos nós, porque para a gente ser integral, a gente não consegue ser integral sem ter o quê? Ter a presença de uma espiritualidade forte, porque é Deus que nos preenche, né? Independente de religião, não é? Porque existe sempre um algo maior e esse algo maior é Deus. Então, continuando, diz: durante um período da minha vida, tudo o que eu queria era ficar isolado, sem ninguém por perto. Mas isso era uma fuga por tudo aquilo que eu enfrentava em casa e na escola. Boa noite, MK Correia, boa noite, Eduarda, boa noite, Adriele, boa noite, Anjinha, boa noite, Pamela, boa noite a todos aí que vocês estão chegando na live. A gente está falando sobre valorizar a presença de Deus. Então aqui Davi muitas vezes queria estar o quê? Isolado. Ele queria fugir de tudo e de todos. Por quê? Porque ele sabia que ele queria muitas vezes talvez se esconder de Deus, mas ele sabia que não tinha como. Por quê? Porque Deus estava em todos os lugares. Deus é onipresente e onisciente. E também o autor do livro diz a mesma coisa, que quando ele era menor, quando era criança, na escola, em casa, ele queria se esconder, não é? E não adiantava. Por quê? Porque em todos os lugares Deus está e Deus sabe todas as coisas. Boa noite, Anjinha, tudo bom? Como é que você está? Espero que você esteja continuando aí os estudos, né? E foi um prazer ter sido seu professor. Então, continuando, gente, diz: quando, porém, me encontrei com Deus Pai, Ele me falou 3 coisas que mudaram a minha vida. O autor do livro diz. E quero compartilhar com você o que ele me disse, que quem eu era. Então, o autor, né, ele entendeu que ele tinha que ter intimidade com o Pai, né? Então, ele entende que a história de Davi fala que por mais que a gente queira se esconder, não adianta, porque Deus está em todos os lugares, né? Como diz que ele está sempre à nossa face, ele sempre está nos vendo. Então ele fala aqui que Deus falou para ele 3 coisas. Então ele me disse quem eu era, quem eu não era e quem eu iria me tornar. Então, se a gente perguntar a Deus, Deus vai falar. Então, quem ele era, não é? Então, ele é um filho amado. Você é um filho amado de Deus. Quem ele não era? Então, se ele é um filho amado, ele não é para também estar o quê? Em lugares errados, fazendo coisas erradas, né? E entendendo que como um filho amado, ele precisa transbordar esse amor na vida do outro. E ele também falou onde ele iria chegar, onde ele iria se tornar, né? Então, Deus também, ele quer lugares altos para seus filhos, né? Então, se ele realmente ouvisse a voz do Senhor, Deus com certeza faria grandes coisas na vida dele. Então, também assim é na nossa vida. Quando a gente entende que a gente tem um Deus que nos abençoa, que nos mostra o caminho, que sempre está conosco, ele vai realmente mostrar quem a gente é, o que a gente não deve ser e onde a gente vai chegar, não é? Então, o importante é você ter intimidade com o Pai. Continuando, diz: então, descobri que eu não era a minha circunstância e as mentiras que eu ouvia Ele tinha planos extraordinários para a minha vida. Então, muitas vezes, pessoal, a gente está passando por situações difíceis. Muitas vezes a gente está se achando um derrotado, incompetente, sentindo que a gente não é capaz. Muitas vezes está com insônia, não é? Mas você que está na nossa live, entenda que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus, né? Independente da situação que você passou, independente do que você errou, independente do caminho que você resolveu levar,
Deus sempre quer o quê? Restaurar a sua história, porque você, porque eu, nós somos filhos amados do Senhor. E que a gente não deve viver nessa mentira que a gente escuta, né, da vida, do mundo, das outras pessoas, do próprio inimigo. Mas a gente deve olhar que a gente é mais do que vencedor em Cristo Jesus. E que Deus sempre vai ter planos o quê? Extraordinários. Deus sempre quer o melhor para os seus filhos. Basta a gente crer, confiar e entregar nossos planos ao Senhor. Então, o livro continua dizendo: não sei qual é a sua realidade, mas quero que você saiba que nada neste mundo pode ser mais valioso do que andar na presença do Pai. Então, a gente precisa sempre andar na presença do Pai. A gente vai errar, vai, nós somos humanos, pecadores, né? Quem não vai errar, né? Deus diz lá na Bíblia, né, na mulher pecadora, quem atire a primeira pedra? Ninguém atirou. Por quê? Porque nós todos somos pecadores. Mas a gente tem o quê? Que buscar a santificação dia após dia. Aí diz mais, nada nesse mundo pode ser mais valioso do que andar na presença do Pai, pois só nele temos nossa realidade transformada e as mentiras desfeitas, não é? Então, muitas vezes o inimigo, as pessoas levantam mentiras, né, contra nós. Muitas vezes vem para nos atacar, muitas vezes vem criar problemas para a gente, vem fazer muitas vezes briga para a gente errar, mas quando a gente está no Senhor, Deus restaura a nossa identidade e repreende todas, faz cair por terra todas as mentiras levantadas para a gente. Então, nada adianta você estar nessa vida e não saber quem você é. Então, não adianta você estar preocupado com o que o outro diz. Não, saiba quem você é. Porque quando você sabe que você é filho ou filha amada do Senhor, então, nada que vier contra você vai lhe atingir. Então, ou ser definido por circunstância e opinião alheia. Então, você não vai ser definido por circunstâncias nem opiniões alheias, porque você sabe o quanto você é amado e quanto você é precioso para Deus. E aí vai cuidar-se de si, vai se amar, né? Porque quando a gente se ama, a gente consegue transbordar e amar o outro. Então, a gente vai sempre o quê? Cuidar primeiro de si, para poder cuidar do outro. Porque quando eu cuido de mim, eu entendo que eu posso cuidar do outro. Mas quando eu não cuido de mim, como é que eu posso transbordar na vida do outro se eu não transbordo nem na minha? Né? Então, que a gente possa entender sempre isso, que o cuidado da gente tem que ser em primeiro lugar. Buscar amar ao outro, mas eu tenho que amar primeiro a mim, né? Porque se eu não amar a mim, como é que eu posso levar esse amor de Deus ao outro, né? Então, primeiro buscar o reino de Deus, né? Porque Deus nos abençoa, Deus nos dá direcionamento, mas também se cuidar, se amar, porque quando eu me amo, quando eu me cuido, quando eu entendo a minha identidade e aí sei que a minha identidade é de filho amado do Pai, eu vou me amar. E quando eu me amo, eu começo a ter tanto amor que posso transbordar também na vida do outro. Então o livro continua dizendo: nada adianta você estar nessa vida e não saber quem você é ou ser definido por circunstâncias ou opiniões alheias. Qual é a sua decisão? Então, qual a decisão que você vai tomar hoje? Se é se cuidar, se amar, saber que você é filho amado ou filha amada, ou você vai ficar ouvindo a opinião do outro, que muitas vezes quer colocar você para trás, quer lhe diminuir, quer ver você triste. Não faça isso. Olhe para o Senhor e saiba que Deus morreu por você. Então, se Deus morreu por você, por que você vai ficar triste, vai ficar angustiado, vai ficar preocupado? Quando a gente tem um Deus que supre todas as necessidades e todas as coisas, a gente confia, a gente descansa e sabe que Deus vai resolver na hora certa, no tempo certo e da forma certa. O importante é a gente ter a decisão primeiro de buscar e ter intimidade com o Senhor. E após a intimidade, a gente passa a ouvir e entender o que o Senhor quer da gente. Então, valorize aquilo que verdadeiramente importa e viva os planos de Deus para a sua vida.
Então Deus tem planos preciosos para a vida de cada um. Deus ama os seus filhos. Então, como Ele tem amor pelos seus filhos, Ele vai querer sempre nos dar o melhor. Então, saiba esperar e confiar e ter a certeza que Deus vai fazer o melhor na sua vida. Mas para isso, valorize a presença de Deus com você. Porque Deus está em todas as circunstâncias. Não adianta você se esconder do Pai. O importante é você caminhar com o Pai. Ter a decisão certa de saber que você é filho. E filho amado do Pai não deve andar no caminho, no erro, no pecado. Não. Mas sim aprender a andar no caminho certo. No caminho que Deus reservou para você. Então, querido, a gente termina essa live, eu vou fazer o boot, vou orar, agradecendo ao Senhor por esse dia, né, que já deve ter terminado, né, porque eu comecei a live quase meia-noite, e agradecer também pelo dia que está chegando, né, para que seja um dia de bênção, um dia de vitória, um dia que o Senhor contemple cada momento do nosso dia, porque Deus se faz presente. Senhor Deus e Pai, queremos te agradecer, Pai, por cada um que está nessa live, por cada um que passou nessa live e por cada um ainda que vai passar quando assistir a live gravada. Queremos te agradecer pelo dia que se findou e desde já te agradecer pelo dia que se inicia. Que possa ser um dia de bênção, um dia de vitória na vida de cada um, Senhor, na minha vida, na vida da minha família e na vida da família e da vida de cada um, Senhor. Nos abençoa, nos ilumina. Faz, Senhor, que possamos ser prósperos, abundantes, ricos da Tua presença e que possamos entender e valorizar que a Tua presença é o mais importante na nossa vida. Não são as riquezas humanas, não são as coisas pessoais, mas que a Tua presença é que nos faz rico. Nos abençoa, nos guarda. E desde já queremos te agradecer por tudo, meu Deus, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a cada um de vocês, que vocês possam ter uma noite de paz, uma manhã de paz, uma tarde de paz, uma noite de paz, porque eu não sei o horário que você vai estar vendo essa live, mas que você receba a bênção do Senhor sobre sua vida. E até a próxima live, a próxima devocional com o Nutri. Deus te abençoe, cuide de si, se ame, valorize a presença do Pai na sua vida. Um abraço, tchau, gente. Boa noite, também um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para você que está assistindo no gravado. Deus te abençoe.